Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos trabalhar um tema que é muito interessante, Ibuimaraie ou Ibuimaraeimá, que é nada mais nada menos do que a terra sem mal aplicada à cultura dos índios guaranis. Então, se você não quiser perder nada dessa discussão histórica, se liga aí depois da vinheta. Beleza? Valeu! Esse conceito, pura e simplesmente, não é muito difícil de entender. Por quê? Ele representa uma terra onde não há mal, como já diz o próprio nome, onde também não há guerras por territórios, não há escassez de comida, eles vivem em comunhão com a natureza e eles vão aproveitar esse território de uma forma muito semelhante ao paraíso, né, católico, cristão católico, e dessa forma eles vão buscar em vida sempre a conquista do Ibuimaraí, né, que é o paraíso para os índios guaranis. Porém, nós podemos aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre esse tema, já que os índios guaranis são extremamente presentes na Bacia Platina e fazem parte do contexto histórico de conquista dessa região, tanto por portugueses quanto por espanhóis. Os índios guaranis são filiados ao grande tronco linguístico tupi e têm sua origem no sudoeste da Amazônia, uma região que é bastante povoada, culturalmente é muito rica, e os antropólogos e arqueólogos, estudando essa gênese de expansão guarani pelo interior do continente americano, chegaram a uma conclusão. A partir de uma data aproximada de 2.000 anos, esse processo foi intensificado justamente porque existia a busca, né, a possibilidade de encontrar o Ibuimaraie, que é a terra sem mal, justamente naquele momento em que os índios guaranis passavam por um processo de explosão populacional. Esse é um dado bastante plausível para entender esse processo, porque, segundo os estudiosos, no século XVI, momento que coincide com a chegada dos portugueses e espanhóis na região, os índios guaranis contabilizavam cerca de 1 milhão de habitantes em toda essa região da Bacia Platina. E o que, de certa forma, é interessante é perceber que esses índios estavam em franca expansão, já que eles dominavam a cultura da produção cerâmica, dominavam a agricultura, dominavam a técnica de canoagem e que os colocava tecnologicamente à frente de outros grupos nativos que ainda não dominavam todas essas técnicas de produção e de sobrevivência. É interessante perceber que o índio guarani ele sempre está associado a um complexo florestal. E no caso da região da bacia do Rio Paraná, que é a Bacia Platina, eles chegaram a essa região e encontraram os ervais nativos, a árvore da erva mate, né, que nós tomamos o tereré, o chimarrão, e acabaram se apropriando desse ambiente riquíssimo e se estabeleceram. E a partir daí começaram a desenvolver sua cultura, sua cosmogonia, etc. É importante perceber que esse índio não deve ser resumido apenas como Guarani, mas que ele se divide também em outros grupos. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos os Guaranis Mbaiá, os Guarani Kaiowá e os Guaranis Nhandeva. Outro ponto que deve ser destacado é o papel de protagonismo dos índios guaranis na constituição das missões jesuíticas dessa porção sul do continente, né, da América Latina. Por quê? Os jesuítas vieram para a América com um objetivo muito claro, que era de catequizar novos índios, de aumentar o contingente de fiéis para a Igreja Católica, trabalhando em consórcio, inclusive, com as coroas de Portugal e Espanha. E nesse contexto todo, existiram 3 grandes regiões de aldeamento de índios, né? Que eram as reduções do Guairá, de Tapes e do Itatim. O Itatim ficava aqui no Mato Grosso do Sul. Pelo lado dos Guaranis, eles estavam em busca da terra sem mal, do Ibuimaraie. E nesse contexto todo, associando aos interesses dos jesuítas e dos índios de encontrar uma terra sem mal, a promessa do paraíso, né, do paraíso cristão católico, entrou em conjunto, né, com os objetivos dos índios, que buscavam também esse território, né, essa promessa, esse paraíso mítico, e que encontraram na religião católica. E de certa forma, para os jesuítas também foi mais cômodo trabalhar com esses índios, porque já dominavam técnicas de agricultura, de navegação, de produção cerâmica, de organização social. Então, vejam bem, esse processo se tornou
menos impactante, não que não tenha sido impactante, mas menos impactante, porque os interesses de ambos acabaram se coincidindo nesse processo todo. Segundo a cosmologia guarani, né, essas andanças, esse processo migratório, ficavam andando de um lado para o outro, era justificado porque os índios procuravam o Ibuí-Maraê, o paraíso mítico, em vida, né, a terra sem mal, eles encontrariam em vida. E quando eles encontraram os jesuítas, logo de cara também foi ofertada uma promessa de um paraíso. Porém, a garantia seria que esse paraíso chegaria após a vida, na morte. Então esse processo também se solidificou a partir da garantia da existência e da chegada ao paraíso, porém na morte. Bom, é importante entender essa história dos índios guaranis, porque eles são um grupo numerosíssimo de habitantes do Brasil e, por número, só perdem para os índios ticuna que estão no norte do país. Bom, chegamos ao final desse momento do conceito. Esse já é o 20º vídeo, um projeto que surgiu durante a pandemia, né, durante o isolamento e distanciamento social, e eu não imaginei que chegaríamos a 20 semanas gravando os vídeos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com seus amigos, né? Recomende ele para outros estudantes, para que eles possam também ter acesso. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like, tanto no YouTube quanto no Instagram. Beleza? Valeu, muito obrigado. Eu espero encontrar vocês na semana que vem. Boa semana a todos e até lá!